Doenças renais. Mais de 10 milhões de brasileiros são atingidos por este mal silencioso. Taxímetro em Ouro Preto. Na entrevista de hoje, você vai ver como o município pretende regulamentar o uso deste aparelho. E saiba como você pode doar sangue e aumentar o número do banco de sangue do Hemominas. Olá! Ela começa de forma silenciosa e atinge mais de 10 milhões de brasileiros. Quando os sintomas começam a aparecer, a doença renal já está em fase avançada. O diabetes e a hipertensão são as principais causas das doenças renais no mundo. Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia mostram que 30 milhões de pessoas são hipertensas e 7 milhões diabéticas. Na semana em que comemoramos o Dia Mundial do Rim, o Plano Aberto traz uma reportagem especial sobre as doenças renais e como se prevenir delas. A reportagem é de Karine Nunes. O ser humano possui 2 rins de cor vermelho escuro e em forma de feijão. Os rins de uma pessoa adulta medem 12 centímetros e pesam entre 130 a 170 gramas cada um. Eles ficam localizados nas costas, um em cada lado da coluna, e são protegidos pelas costelas. Os rins representam os órgãos responsáveis, principalmente pela filtração do sangue. Ele é o órgão responsável para controlar a quantidade de água no organismo e a excreção de determinadas escórias, determinadas substâncias indesejáveis. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, aproximadamente 10 milhões de brasileiros têm alguma disfunção renal. Algumas doenças não são graves, mas outras, se não tratadas de maneira correta, podem levar à falência do funcionamento renal. E quando os rins já não funcionam corretamente, é preciso fazer diálise ou até transplante. A doença renal mais temida, a gente chama de a doença renal terminal, é o estado final de disfunção renal. Várias doenças podem causar esse estágio final. No nosso meio, a hipertensão e a diabetes são os grandes vilões. Outras doenças intrínsecas do rim, as nefrites, infecções urinárias, cálculo renal, também podem comprometer gravemente os rins e levar a esse estágio final. Alex tem diabetes e há mais de 8 anos passa pelo tratamento de diálise. Ele é um dos mais de 30 milhões de brasileiros que esperam por um transplante renal. Eu fiquei internado, daí os médicos fizeram alguns exames, daí constatou que eu estava com deficiência renal. São 3 sessões semanais de 4 horas na máquina. A máquina tem uma circulação extracorpórea que vai filtrar. O sangue vai saindo e voltando e numa velocidade tolerável para o paciente. Sou cadastrado, estou na fila para o transplante. Aí se sair, aí é Deus abençoando. Tem pacientes que optam por não fazer o transplante. Eles estão bem adaptados ao sistema de diálise, eles por opção mesmo não querem incorrer num outro risco. A doença renal começa de forma silenciosa e, de acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 60% dos brasileiros não sabem do problema. Os sintomas são pouco proeminentes e, na maioria das vezes, em relação à própria insuficiência renal, são sintomas muito sutis e que passam desapercebidos e que o próprio paciente vai se adaptando com o tempo. Todo paciente tem direito a tratamento gratuito das doenças renais. Na região dos Inconfidentes, quem precisa da diálise é encaminhado para a unidade de terapia renal substitutiva no Hospital Monsenhor Horta, em Mariana. Hoje, mais de 80 pacientes fazem o tratamento. Este centro de Mariana é o centro de referência para a microrregião que incorpora os municípios de Mariana, Itabirito e Ouro Preto. As clínicas que prestam esse serviço hoje, seja pelo SUS ou por outros convênios, elas mantêm uma qualidade boa, porque é realmente exigido e monitorizado pelo Ministério da Saúde. E o velho ditado prevalece: prevenir é o melhor remédio para evitar as doenças renais. E para quem já convive com o problema, o cuidado deve ser redobrado.
o hábito saudável de uma alimentação que não seja rica em excesso de sal, que tenha um hábito de exercícios físicos, de controle sobre alimentos gordurosos e frituras. É óbvio que são saudáveis não só para doenças renais, para qualquer outra. Eu tive que me adaptar, né, ao novo modo de viver, né? Tive que adaptar também as dietas. Muitas coisas você não pode fazer, alimentação, você tem uma alimentação para você seguir, tem muita coisa que você não pode comer. Jogo minha bolinha, estou estudando, fazendo geografia lá no Cefet, né? Fazendo curso superior, e a gente vai levando a vida, né? Porque se a gente desistir, fica complicado. É bom lembrar que, de acordo com a Lei Federal número 8.880, todo paciente renal crônico tem direito a realizar o tratamento de diálise ou transplante renal e receber gratuitamente medicamentos básicos. A Lei Federal número 12.468, de 26 de agosto de 2011, assinada pela presidenta Dilma Rousseff, diz que em cidades com mais de 50 mil habitantes, os táxis são obrigados a utilizarem taxímetros. A medida visa regulamentar a profissão de taxista no Brasil. A legislação também exige que o condutor passe por cursos de relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica e elétrica básica de veículos e torna obrigatória uma certificação específica para exercer a profissão, que deve ser emitida pelo órgão competente de cada cidade. De acordo com o IBGE, Ouro Preto possui mais de 70 mil habitantes. Segundo a Guarda Municipal, responsável por fiscalizar a profissão, a frota de táxi hoje na nossa cidade é de 112 carros. Porém, o Executivo ainda não decretou o uso do aparelho. Os táxis rodam sem o taxímetro hoje aqui na nossa cidade. E para falar mais sobre o assunto e explicar como o município pretende regulamentar a lei, o Plano Aberto recebe o comandante da Guarda Municipal, Alexandro Nunes. Alexandro, obrigada pela sua presença aqui no Plano Aberto. Queria que você explicasse para a gente primeiro por que mesmo diante dessa lei federal que obriga cidades com mais de 50 mil habitantes a terem o taxímetro, aqui ainda não tem, Alexandro? Pois bem, Érica, a situação do taxímetro, né, como você bem disse, ela foi regulamentada no ano de 2011, né, para reconhecer a profissão de taxista. As leis federais, geralmente, ela deixa em aberto, né, como que vai ser a execução por parte do município, que é responsável pela regulamentação do serviço. Hoje em Ouro Preto, o sistema, né, de funcionamento do transporte individual de passageiros, táxi, né, eles são regulamentados, na verdade, por uma concessão, né, não teve uma licitação, né, ainda do serviço de táxi. Então aqui ainda funciona como uma concessão. Nesse atual governo, né, a gente já iniciou as discussões em relação a tanto a padronização do serviço de táxi, como a instalação do taxímetro conforme manda a lei. Porém, né, a secretária a qual somos subordinados, o Departamento de Fiscalização, a Eurotran e a Guarda Municipal, que é a Secretaria de Governo, a gente está tomando uma série de medidas para que essa lei ela passe a vigorar no município de Ouro Preto. Dentre essas ações são alguns cursos, né, e alguns fóruns, né, que a gente vem participando para aprimorar, porque não é uma peculiaridade somente do município de Ouro Preto. Né? No cenário nacional, muitas cidades têm realmente dificuldade de implementar os serviços conforme regulamenta a lei federal, né, de 2011. Então, pensando nisso, né, foram, na verdade, vários municípios questionaram sobre essas dificuldades, se chegou a um curso, né, que vai tratar específico dessa legislação. Então, a partir desse curso, nós vamos conversar, né, a gente vai promover uma espécie de uma audiência pública para saber, né, as pessoas que serão afetadas diretamente com a implantação desse taxímetro, que são os usuários de táxi e, de maneira paralela, os próprios taxistas. Aqui em Ouro Preto existe uma tabela de preços, né, que fica em cada táxi. Todo taxista tem essa tabela. As pessoas que tomam táxi, que pegam táxi, elas podem ter acesso a essa tabela? Sim, na verdade é uma questão até para que sirva de informação. O taxista ele é obrigado a aportar, né, essa tabela, e é dever, inclusive, do usuário de táxi solicitar essa tabela. Porque como aferir se o preço que está sendo praticado é justo ou não? Né? Através do taxímetro isso vai ficar evidente.
porque o taxímetro ele fica exposto, né, no interior do veículo e as pessoas vão ter acesso visual ao valor que está sendo atualizado de tempo em tempo, né, conforme a bandeira que vai estar ativada. E da maneira que funciona hoje, a pessoa só vai saber se está pagando o preço justo ou não se ela solicitar ao taxista a tabela que é praticada no município. Essa tabela ela tem que ser expedida pelo executivo do município, né, e ela é corrigida conforme a necessidade que o executivo julgar. Ok, bom, e depois que o taxímetro estiver em vigor aqui na cidade, todos os táxis tiverem esse dispositivo, as pessoas ainda vão poder fazer acordo, dar um jeitinho de combinar o preço com o taxista? Isso é legal ou é ilegal, combinar esse acordo mesmo tendo o taxímetro, comandante? Então, apesar de ser um serviço do município, né, o táxi ele é uma exploração comercial, ele não deixa de ser uma exploração comercial. Porque o permissionário ele tem um cadastro na prefeitura, né, como contribuinte, ele paga uma taxa no município que chama ISSQN, que é Imposto de Serviço sobre Qualquer Natureza. Então o taxista ele também paga essa taxa. Então ele é tratado como um comerciante no município, e como qualquer comerciante, e isso não é ilegal. Se ele fizer isso, ele não pode deixar de praticar o que está sendo passado pela tabela para mais. Ok. Comandante, obrigada pelas informações, pelo esclarecimento aqui no Plano Aberto. Okay. Bom, eu conversei há pouco tempo agora com a secretária de Governo, Regina Braga, que me disse que em breve vai se reunir com a Guarda Municipal e com representantes dos taxistas para discutirem a aplicabilidade da lei em nosso município. Os desdobramentos desses encontros a gente traz para você aqui no Plano Aberto. É bom a gente sempre lembrar que essa lei federal foi sancionada em 2011. E caso você tenha alguma reclamação em relação aos serviços prestados pelos taxistas de Ouro Preto, é só entrar em contato com a Guarda Municipal pelo 153 ou então com a Ourotran no 3559-3238. A Fundação Hemominas, em parceria com o Centro Acadêmico de Medicina da UFOP, realiza neste sábado a 6ª edição da campanha de doação de sangue. A coleta acontece de 7 da manhã às 4 da tarde na Escola de Medicina que fica no campus Morro do Cruzeiro. Podem doar pessoas que têm entre 16 e 67 anos, pesam mais de 50 quilos e não têm ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas antes da doação. É obrigatória a apresentação de documento original com foto. Menores de idade precisam ir acompanhados de um responsável. Outras informações sobre a campanha, acesse o site hemominas.mg.gov.br. E o Plano Aberto termina por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.